Momento do Discipulado. Ensinando os discípulos a lidar com os falsos obreiros. A vida seria maravilhosa se todo o evangelho fosse puro, as igrejas fossem espirituais, os obreiros fossem sinceros, os irmãos fiéis e adoradores fossem também sinceros, mas infelizmente são seres humanos, há falhas em todas as áreas e as igrejas são cheias de falhas e institucionalizadas. As igrejas acabam sendo um dos ambientes mais corrompidos do mundo, onde Satanás prefere instalar o joio para escandalizar os crentes, para desanimar os fiéis. Satanás tem uma predileção especial por semear joio. Quem são esses que são joio? São pessoas mal intencionadas que penetram no meio do povo de Deus para dividir, para confundir, para distrair, para causar confusão, e mercenários para se passarem por obreiros e explorarem a boa-fé dos fiéis, arrecadando dinheiro para eles gastarem para eles mesmos. Quando nós vamos pregar o evangelho e dizemos que a igreja é do Senhor, o fiel, o novo convertido, novo discípulo vai olhar para a vida daquelas pessoas e vai se questionar, mas nós estamos falando de uma vida correta, direita, em santificação, e eu vejo o sujeito que não tem nada disso, ele é líder, é um obreiro, está à frente da igreja, a vida dele não corresponde a nada que a Bíblia estabelece, e aí? Pois é, nós temos que dizer a verdade para essas pessoas, e para algumas delas nós vamos dizer, meu irmão, saia daí, isso aí é Babilônia, não é igreja não, isso é uma empresa comercial que comercializa a religião. Saia daí para você não ser cúmplice desses pecados. Mas nós temos que falar isso com a direção de Deus, porque dependendo do tom com que falamos, isso pode ser ruim, prejudicial, suscitar confusão. Então vamos tomar como referência a orientação que o apóstolo Paulo nos deixou na carta aos Romanos, quando ele, no final, orientou aqueles cristãos em Roma para onde ele iria depois, não como queria, mas como preso, e para exercer o seu ministério talvez mais profícuo, mais frutífero em Roma. Mas antes disso, provavelmente sem conhecer a cidade de Roma, mas ele tinha notícias das pessoas que serviam ao Senhor lá em Roma, ele escreveu. E no final, no capítulo 16, entre muitas saudações e recomendações finais, ele diz, a partir do versículo 17, o seguinte: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Mas a vossa obediência, essa sim, é conhecida por todos, e por isso eu me alegro. Mas, quanto aos outros, o Deus da paz, em breve
esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Ou seja, nós não vamos fazer justiça com as próprias mãos, não vamos nos vingar. E nem devemos também ficar divulgando o erro desses obreiros que provocam divisões. Mas nós temos que notar bem, observar a vida dessas pessoas. Ele é dedicado, trabalhador, é humilde, é servo dos irmãos, ele dá vida pelas ovelhas, ou ele está provocando divisões, usando a prerrogativa de se achar o tal obreiro cheio de vento, cheio de autoridade, ele não aceita os outros que pensam de forma diferente e eles acabam fazendo divisões para que pessoas possam estar ao lado deles, elogiando, exaltando. Provocam divisões por interesses e provocam escândalos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz, eles com palavras de público, em pregação, palavras enganadoras, palavras de lisonja, enganam o coração dos incautos, mas, na verdade, eles estão servindo ao seu próprio ventre. Eles estão ali por dinheiro. Não estão ali para dar a vida pelas ovelhas, estão ali para tirar a lã e, se possível, a carne das ovelhas. Pastores que se apacentam a si mesmos, são obreiros que têm essa característica. A gente vai notar, observando a vida do obreiro, como é na família, como é nos tratos pessoais, a humildade da pessoa, quanto ao uso das coisas do mundo, se a pessoa é um servo, se é humilde, se ele se contenta, tem a medida do contentamento bíblico, se ele se contenta, é humilde, ou se ele gosta de viver bem, ser servido, estar muito bem neste mundo, enfim. E também se ele se dá ao luxo de pecar e criar escândalos. São as características que o apóstolo Paulo dá aqui em Romanos 16, 17, e a orientação para os novos. Não fique falando, não fique divulgando, porque isso não vai adiantar, não queira fazer justiça, mas note bem e, se for o caso, se afaste. Se afaste entregando a Deus, porque é Deus quem vai agir. E o nosso inimigo não são os irmãos que pecam, é Satanás. Deus vai agir contra Satanás, mas enquanto isto, pois é, o que nós fazemos? Deus tem o seu tempo, não é no tempo em que nós queremos. Senhor, faça justiça logo. Não é assim, e Deus tem o tempo determinado para todos os julgamentos. Quanto a nós, compete olharmos no espelho da verdade para dentro de nós, consertarmos a nossa vida continuamente, confessando nossos pecados, nos arrependendo, examinando a nós mesmos se estamos falando verdade, se estamos sinceros naquilo que falamos, e o provocar divisões é muito importante. Meu irmão, nós estamos aqui para ser servos dos irmãos. Mas o irmão não gosta de mim, mas então eu vou gostar mais ainda dele, eu vou amá-lo, vou me humilhar, vou buscar comunhão com aquele irmão. Mas ele não se interessa, ele não se aproxima de mim, mas eu vou me aproximar dele. O Senhor Jesus diz isto: o certo deve ir ao errado. Se há um irmão que se afasta de mim, que fala mal de mim, eu tenho que ir a ele. E isto é atitude de humildade. E se eu aceito que ele fale mal de mim e eu daqui falo mal dele, nós estamos caracterizando uma divisão no corpo de Cristo que é inadmissível. Provocar divisões.
a pessoa diz, eu nunca provoquei divisão nenhuma, eu só não aceito aquele que não gosta de mim. Isso é provocar divisão também. Então, há muitas coisas que acontecem e vão continuar acontecendo. Nós não vamos mudar a apostasia dos últimos tempos da igreja. Isso está previsto na Bíblia. Infelizmente, igrejas e mais igrejas, obreiros e mais obreiros se corrompendo. O que eu quero deixar aqui é o seguinte, o que nós vamos ensinar para o novo convertido, o novo discípulo? Nós vamos mostrar que aqui na Terra nem tudo são flores, o ambiente religioso é contaminado e que a gente deve ter simplicidade e nos afastarmos, observarmos, analisarmos e nos afastarmos da fonte de erros, de corações soberbos e vaidosos, líderes centralizadores. Nós temos que nos afastar disto para podermos viver o verdadeiro evangelho. Eu vou repetir para encerrar, não vamos criticar, não vamos à justiça, não vamos divulgar, mas nós não podemos ser coniventes, temos que nos afastar. Então vamos ensinar isso aos novos. Deus não está apoiando tudo que se faz nas igrejas, mas Deus está vendo o coração de cada um de nós. Então, seja sincero você, siga o seu caminho com pureza no coração, e aos outros que querem andar de uma forma diferente, cometendo pecados, então se afaste deles. O afastar-se de pessoas assim é lícito, é válido, sem criarmos divisões, mas nos afastarmos desses tais que não procedem corretamente. E não são poucos, são muitos. Isto é sinal, já cumprindo, das profecias sobre a apostasia dos últimos tempos que estamos vivendo. Entenda isto e pacifique o seu coração com relação a todas essas decisões que você tem que tomar, principalmente em relação a igrejas. Pense nisto.